Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado, meu Pai, por estar aqui. Meu Deus, quantas situações veio para nos desanimar, para nos fazer parar, para que cada um de nós retrocedêssemos em tantas coisas que já avançamos. O Senhor está nos dando uma oportunidade tão grande hoje, meu Deus, para consertar, para resolver, para alinhar, para reparar. Meu Deus, que cada coração, meu Pai, seja curado neste momento. Que aonde há feridas, meu Pai, venham ser curadas. Que aonde há insegurança, meu Deus, o Senhor troque por uma segurança, uma confiança. Para onde há uma instabilidade, o Senhor arranque e coloque uma estabilidade, uma resiliência, um foco. Meu Deus, um temor, meu Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que entristecemos o Senhor, nos perdoa. Meu Deus, eu não quero, meu Pai, eu não quero, meu Deus, que cada um de nós venha viver uma vida, Senhor, todos os dias, meu Pai, pedindo perdão por algo que o Senhor já perdoou. Meu Pai, quantos andam com essa culpa, Senhor? Quantos estão carregando esta culpa? Quantos estão andando com esse peso desnecessário? Esses pensamentos que escraviza. Eu quero ordenar agora. Você, espírito imundo que está na mente dessa pessoa. Você que está há muito tempo se andando. Você que fala aos ouvidos. Você que coloca pensamentos de fracasso, de fraqueza, de miséria, de angústia, de insegurança. Você que está tirando a força, você que está tirando o foco, você que trabalha hoje para que esse jovem, esse homem, essa mulher hoje venha retroceder, venha parar, venha pisar em lugares que ele já saiu, venha tropeçar em pedras que ele já ultrapassou. Quantos estão ainda sendo escravos? Você que está há muito tempo trabalhando em geração, entrou pelos avós, bisavós, estavam nos pais, agora está tendo poder sobre eles. Pega tudo que é teu, da nossa vida, da nossa mente, da nossa casa, família, ao nosso redor, derredor, em nome do Senhor Jesus, e saia em nome de Jesus. Oh meu Deus, que o Senhor restabeleça a força. Quantos, meu Pai, não tem força para orar? Quantos estão dominados pelo cansaço, pela fraqueza, pelo desânimo, pela mornidão, pela frieza espiritual? Oh meu Pai, aviva, renova, meu Deus, renova. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha renovar. Peça para Deus para te renovar nesse momento. Fala, meu Deus, eu preciso ser renovado. Eu não aceito mais viver do mesmo jeito, da mesma maneira, com os mesmos pensamentos, sentimentos, sendo escravo. Não, rejeite isso hoje. Não aceite mais passar uma oração, um culto, uma oportunidade como essa sem você aproveitar totalmente, 100%, integralmente todas as suas oportunidades. Não seja mais como os discípulos que desperdiçam pão, que desperdiçaram tantos pães, tantos cestos de bênção, cestos de palavra, cestos de vitória, cestos de curas. Quantos estão desperdiçando cestos e cestos de milagres? Quantos estão há muito tempo vivendo uma casca? Peça para Deus, quebra essa casca, que nada mais venha ser um empecilho na minha vida. Fala com Deus, meu Deus, eu rejeito hoje todo tipo de sentimento, pensamento, o modo que meu pai agia, que a minha mãe agia, a maneira que eles eram escravos. Você que está em casa do mesmo jeito, você que está em um dos nossos templos nesse momento, não é porque você não está aqui, que você não está
sendo chamado para um outro nível, Deus está visitando corações, Deus está procurando corações quebrantados, lugares aonde Ele pode operar, lugar onde Ele pode demonstrar todo o seu poder. Que você seja este lugar. Dê condições para Deus hoje. Meu Deus, que possamos dar condições para o Senhor operar. Meu Pai, que deste trabalho, meu Deus, aquele, meu Deus, que estava até então, até hoje, sendo uma fonte de maldição, levando e alimentando espíritos de imoralidade, de mentira, de lascívia, do pecado, espíritos que estavam até hoje tendo poder sobre a tua vida, e até então você estava levando um legado de maldição, mesmo que você não tenha hoje filhos, você já estava criando plantios para as próximas gerações. Mas a partir de hoje, o legado de bênçãos vai ser deixado. Situações que até hoje não andava, vai andar. Aquilo que até hoje falaram que você era um instrumento, um canal de problema, você era um Jabes da sua casa, aquele que até então era um causador de dores, um problema, hoje você está tendo oportunidade para ser o mais ilustre da sua família, o mais ilustre da sua casa, o mais ilustre do seu tempo, o mais ilustre da tua geração. Que hoje você seja o mais ilustre do reino de Deus. Que você seja um canal, um instrumento do reino de Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em tuas mãos. Que cada um de nós, meu Deus, possa ser usado, aprovado, levantado, sustentado. Que o Senhor possa, meu Pai, mexer nas nossas estruturas. Meu Pai, que ninguém mais venha ficar do mesmo jeito, que não aceite mais, meu Deus, os mesmos relacionamentos, a mesma entrega, a mesma forma de orar, a mesma forma de falar, a mesma forma de se comportar, a mesma forma de louvar a Deus, a mesma forma, meu Pai, de ouvir uma palavra, que a partir de hoje, meu Deus, nós não iremos mais aceitar, meu Pai, ser comuns. Pessoas comuns, que não têm cor, pessoas que não impactam. Nós vamos impactar, já estamos impactando. E que hoje possamos impactar, meu Deus, o Senhor com a nossa entrega, com o nosso amor, com a nossa fome. Corações sejam mudados, alterados e curados hoje aqui. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais. E te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. A bispa trouxe na quarta-feira essa palavra. E essa palavra ela vem ainda para manter, né, essa oportunidade. Eu vejo como ainda uma oportunidade para nós. A porta não foi, o portal não foi fechado. Ainda está aqui, mas ele está se fechando. Uma oportunidade para deixar um legado de bênção. Eu reparar coisas que precisam ser reparadas. Às vezes nós, por uma imaturidade, por uma ferida, por uma influência, nós agimos de maneira inconsequente, de maneira que desagradou a Deus. E até então, na nossa mente, o Senhor já tinha perdoado, porque Ele já perdoou. Mas um pecado que não é revelado, ele não é perdoado, ele precisa ser revelado. Aquilo que é feito no privado precisa ser trazido para público. E eu falo um exemplo por mim, eu vou dar um exemplo, né, que vai ficar até mais fácil você entender. Eu, há um tempo atrás, eu vejo que o Senhor, assim, a gente teve o primeiro, há uns anos atrás, acho que foi uns 2 anos atrás, a catarse, foi uns 2 anos, né, isso, né? Ano passado? 2, né? Uns 2 anos. Ano passado, né? A catarse. Isso aconteceu, muita coisa a gente revelou, muita coisa na nossa vida, muita coisa que a gente nunca tinha contado para ninguém. Catarse,
é revelar, simplesmente revelar, tirar esse peso, tirar essa culpa. Tudo aquilo que a gente estava omitindo, ocultando. E aquilo foi trazido, oportunidades foi derramado na vida de todos, nós revelamos, muitos membros marcando com líderes, ligando para parente, resolvendo situações. E por um tempo, há uns anos atrás, quando eu comecei o projeto, algumas coisas aconteceram e foi vindo muita coisa pequena que eu achei que já tinha sido resolvida. Desde a questão de alimentos que estragaram, até mesmo a maneira que tratava, né, o pessoal de alguma maneira tratava alguns moradores. Muitas coisas foi acontecendo, e aquilo eu fui vendo que aquela culpa, aquela situação não tinha sido totalmente resolvida. O Senhor, Ele me trouxe essa semana, vi que precisava ainda resolver, o líder é que resolve, a culpa foi minha. A culpa mesmo, bispo, mas você não teve, eu tive porque você é líder. Quando você entende que você é líder, você assume a culpa. Você entende que vai vir de você. O povo estava 3 anos na seca, na fome. Davi se levantou, não foi ele que quebrou o princípio, não foi ele que estava lá no deserto fazendo aquele acordo. Né? Para quem não sabe, esse acordo com os gibeonitas foi feito por Josué. Josué estava lá, os gibeonitas, né, ouviram, os reis ouviram, né, que o que eles tinham feito com o povo de Jericó, o povo de Ai. Naquele momento, os gibeonitas chegaram ao acampamento, botaram umas roupas mais rasgadinhas, viraram com aquela cara mais de cansado, botaram umas sandálias mais rasgadas, pegaram uns pão mais embolorado, estavam há 3 dias do acampamento, não era um povo era um povo muito distante, mas a Bíblia fala sobre um ardil. Eles foram ardilosos, astutos. Chegaram em Josué e falaram: nós ouvimos falar e nós queremos fazer um acordo com vocês. Né? Josué disse: mas como a gente vai fazer um acordo com vocês se você morar aqui perto, né? Que jeito eu vou fazer um acordo se você... Não, olha aqui, ó, olha as nossas roupas, olha aqui, ó, nosso pão saiu de lá, estava quentinho. Olha aqui, eles estão tudo já esfarelando, está tudo duro, esmigalhando, né? A Bíblia fala dessa expressão, eles usaram a expressão, estava esmigalhando. Fizeram todo, né, um teatro ali para Josué. Josué não consultou a Deus. Josué fez um acordo com eles. Josué decidiu, naquele momento, que eles iriam sobreviver. Depois ele descobriu que eles moravam há 3 dias. Aquele acordo foi feito. Saul quebrou esse acordo. Chegou num ponto que Deus decidiu dar um tempo e dar uma seca em toda a terra. Naquele momento, quem se levantou foi Davi. Davi era o líder. Davi não tinha quebrado o princípio. Davi não tinha matado os gibeonitas ali. Mas ele chegou e usou ainda a expressão aqui. Mandou chamar os gibeonitas. Eu vou ler aqui para você se inteirar. Durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Depois que Josué descobriu que eles moravam há 3 dias ali, chegou, chamou os líderes e falou: por que vocês nos enganaram? Vocês vão sobreviver. Por quê? Porque acordo de uma palavra de um crente, de um cristão, não faz curva. Eles podem ter sido desleais, eles podem ter sido mentirosos, podem ter enganado o povo de Deus, mas o povo de Deus não vai agir igual. Josué, vou manter minha palavra, mas vocês vão nos servir. Vão ser carregadores de água e lenhadores. E vão sobreviver. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe
abençoem a herança do Senhor. Que posso fazer por vocês? Como posso reparar? Será que a gente já parou para pensar que eu tenho o poder de reparar qualquer situação na minha casa? Eu posso reparar qualquer problema no meu trabalho, na minha escola, com os meus amigos, com o meu pai, com a minha mãe. Será que eu já me perguntei como eu posso melhorar, resolver? Qual é o instrumento? Porque se chegou em você, é porque você que tem que resolver. Que posso fazer? Como posso reparar o que foi feito? Para que você abençoe a herança. Porque a partir do momento que fosse reparado, Deus ia voltar a derramar novamente. Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? O que eu preciso fazer? Sabe quando a gente decide agradar a Deus? E a gente decide, o que eu vou fazer para resolver isso aqui? Não importa se eu vou gostar ou não, não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão achar de mim, o importa como eu posso reparar o meu relacionamento. Como Deus pode voltar a derramar essa unção na minha vida. Eu me perguntei, como eu posso resolver essa questão? Porque o projeto, ele avançou. O projeto Mudança de Vida, os trabalhos, o evangelismo, estava indo, mas ele tinha uma trava. Sabe que quando a gente já viu, eu já vi várias vezes, pessoas às vezes distraídas, ligando o carro e acelerando, e quando vê o carro não anda, ela está andando com o freio de mão puxado. Quem já viu isso aqui? Ou melhor, quem já fez isso aqui também? Aí, ó, muita gente já teve essa distração. Como você percebeu isso? Você percebeu quando você viu o carro não andava, a potência, você via que algo estava segurando a potência do carro, você viu que o carro, ele estava diferente, estava consumindo mais combustível. Quantas vezes a gente está andando com o freio de mão puxado? O carro está até andando, mas você vê um peso na tua vida, você vê que está gastando mais energia, você vê que está mais difícil trabalhar, locomover as coisas. E quando você olha para trás, tem coisa que está travada, tem freio de mão que está puxado. E você sabe que o carro ele não vai funcionar assim, porque vai ter uma hora que vai quebrar. Deus ele permite coisas. E eu percebi que tinha coisas que precisavam ser resolvidas, ser reparadas, ser consertada. Fiz reunião na quinta-feira, chamei o pessoal, a gente conversou, eu assumi, reparei. E naquele momento houve um constrangimento tão grande que eu vi mais de 30 pessoas levantando e querendo reparar também. Pessoas que muitas vezes estavam lá ajudando pessoas, mas estavam reclamando, por que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas são ingratas, essas pessoas vivem reclamando, outras não respeitando lideranças, outras ocultando coisas. E você vê que Deus dando essa oportunidade. Tiveram a coragem, levantaram, pegaram o microfone e começaram a revelar. Será que Deus ele vai começar a abençoar toda a herança, começar a derramar azeite depois de situações ter sido reveladas, reparadas? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivessem lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul.
Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, tinha dado a Saul, com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Serã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Antes de eu continuar, até então, já tinha executado, já estava morto. Você percebe que ainda não tinha bênção, a bênção ainda não tinha sido liberada, ainda estava travado. Parece que a gente faz uma parte, parece que a gente já fez tudo, parece que muitas vezes já foi resolvido o problema, mas você vê que ainda não está completo. A falta da plenitude, a falta da integralidade, a falta de resolver tudo, não libera ainda a bênção. A bênção ainda estava travada. Pode ter resolvido, mas até então não tinha sido liberada. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. Fizeram tudo, repita comigo, tudo. Tudo. O que o rei tinha ordenado. O que o rei tinha ordenado. Repita comigo. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Depois disso, o Senhor começou a responder. Ele começou a ouvir. Ele começou a derramar novamente. Quantas vezes a gente está esperando alguma coisa acontecer e você sabe o que você deve fazer, você sabe onde você deve reparar, você sabe qual, muitas vezes, fazer o quê? Realizar inventários. Quantos não estão tendo a responsabilidade de realizar um inventário, pegar um papel e escrever o que eu preciso resolver? Quem eu preciso pedir perdão? Quem eu preciso aceitar o perdão? Qual é a maneira que eu devo tratar essa situação? Se eu não sei, eu pergunto. Se eu não sei, eu vou atrás. Mas eu não deixo as coisas totalmente de qualquer jeito. Eu sei que eu devo pegar ossadas, eu sei que eu devo fazer enterros dignos, eu sei que eu preciso completar, resolver a situação de maneira inteira. Muitas vezes você resolveu até uma parte, mas Deus quer que você resolva de outra, e ainda você está aí, somente procrastinando, empurrando todas as situações que já eram para ter sido resolvidas. Como a expressão que ele disse para mim hoje, é uma catarse 2.0? Eu vou ler uma catarse 2.0. Já houve a 1.0, agora a 2.0. Eu vejo tudo isso que está acontecendo como uma grande oportunidade. Que portal é oportunidade. É uma chance que o Senhor está dando para cada um de nós. Vai lá, arruma, repara, conserta. Porque a sua vida, talvez, está como aqui de Davi, que é uma fome
que durou 3 anos. Talvez você está vivendo algo na sua vida, até mesmo você, jovem. Mudanças não estão acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez tem coisas na sua vida que está travado. Você está aqui na igreja, está buscando, está clamando, mas tem algo que está travando. E Davi teve esse zelo de, meu Deus, meu Senhor, faz 3 anos que não acontece. Eu vou consultar o Senhor, o que está acontecendo? E veio a direção. A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. E o que o Senhor está nos levando tem algo que está travando a vitória na sua vida, a bênção na sua vida. Você precisa tirar isso, você precisa tratar isso, você precisa mudar isso. E talvez você já está aí com o espírito da negação. Não, de novo essa palavra, talvez a partir do momento que você bateu o olho no telão, não, de novo essa palavra, não, eu não quero lidar com isso, não, eu não quero reparar, eu não quero ter que enfrentar essa situação. E o Senhor está com muito amor e misericórdia te dando a oportunidade. Repare, porque senão as bênçãos, elas não serão derramadas na sua vida. Jovens, se vocês não repararem os erros de vocês, os erros que vocês cometeram antes de conhecer a Cristo, antes de andar com Cristo, vocês estão travando a vida de vocês e mais do que isso, vocês estão travando a vida dos futuros filhos que vocês terão. Porque hoje, todos os jovens que estão aqui, vocês estão recebendo muito mais do que até mesmo o Bispo Fernando recebemos. Quando éramos jovens, na idade de vocês. Vocês estão recebendo direções, instruções poderosas para mudar o rumo, o curso da vida de vocês e do futuro dos seus filhos. E a palavra é clara: se não colocar a casa em ordem, se não reparar, se não arrumar, a bênção, ela não será derramada na sua vida. Quantos jovens que até hoje estão dentro da igreja, mas ainda continuam praticando o que é mal, o que é ruim, que ainda continuam alimentando pensamentos ruins, quando você está ouvindo sem parar, não alimenta pensamentos ruins, não se molde ao mundo, mas transforme ao mundo. Quantos jovens que até hoje estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram a coragem de confessar aos pais erros que cometeram no passado. E isso é a misericórdia do Senhor para a sua vida. Isso é a misericórdia de Deus, é Deus falando assim: meu jovem, meu querido jovem, eu quero te abençoar, meu amor, mas escondendo dos seus pais os seus erros, os pecados que você cometeu, não tem como eu te abençoar. Não tem como eu derramar na sua vida. Teve uma vez, eu lembrei agora mesmo no altar, que teve um ano lá na Celso Garcia, a bispa ela fez um culto, que ela pediu um monte de sacola. Pensa, um monte de sacola. Sabe quando você vai no shopping e você encontra alguém que está com um monte de sacola? Então, imagina agora uma pessoa cheia de sacola, com sacola na cabeça, um monte de sacola no braço, sacola quase no pé, carregando. E ela tentou subir no altar com aquele monte de sacola. E ela trouxe exatamente essa explicação. Não vai adiantar. Na vida, você vai ter que deixar muitas coisas. Você vai ter que deixar essas bagagens, para que você faça uma subida de forma leve, livre. O que é liberdade para você? Liberdade é você. O que é essa verdadeira liberdade para você? Liberdade é você poder estar na igreja, orar, buscar. Liberdade é você poder ir aonde você quer. A verdadeira liberdade é aquela liberdade que temos em Jesus Cristo, é uma consciência limpa, sabe, sem culpa. Já erramos muito, falhamos demais, ainda vamos errar, porque estamos caminhando para essa perfeição. Ainda vamos errar. Mas como... Pegando esse gancho que você falou, é interessante que ainda no dia do encontro das mulheres, sim, você ainda trouxe e revelou aquela situação. Quando
nós assumimos, eu sabia dessa atitude. Eu não lembro direito como foi exatamente no dia, mas eu lembro que ela comentou, ela falou alguma coisa sobre a questão de tirar, né, o histórico, o passado, né, o histórico passado do Instagram da pastora, e eu sabia daquilo. Eu errei juntamente com ela, falei gravemente. Eu ainda falei desses dias com a Mari, né? Eu falei, eu não podia entrar lá, né? No trabalho das mulheres. Deixa eu falar, as mulheres me dão um sacode naquela hora. Sai daqui, homem, é só nós, é só nós. E naquele momento eu falei com a Mari, falei depois, e penso que a gente precisa reparar. Eu vejo que a gente falhou, a gente na nossa imaturidade, na nossa inconsciência, a gente achando que começava de um ponto e começava a partir daquele momento. E eu fui omisso, sabia daquilo, errei como líder, comecei uma história em uma base macia, não sólida, algo que podia desfragmentar a qualquer momento. E Deus é tão misericordioso com nós, que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de reparar. Isso é atitude de homem, isso é atitude de mulher, isso é atitude de líder. Isso não me faz menor ou faz menor a Jéssica, mas nos faz muito maiores do que antes. Porque a Mari realizou um trabalho maravilhoso. A pastora Mariana, uma mulher cheia de unção, cheia de poder. E que Deus possa preservar não somente ela, mas o meu irmão também e toda a família. E se a gente deseja isso, é porque vai acontecer na nossa casa. Isso eu falei, peço perdão, isso é algo que realmente depois eu sabia, mas não veio, mas mesmo assim eu estava junto, a gente errou junto, a gente está junto, está ligado. Não ache que você está, só porque alguém errou na tua casa, que você não tem nenhum poder de reparar, todo mundo errou. Quando aquela situação veio para humilhar, né, eles mandaram, não, manda só 3 mil ali para o povo de Ai, né, vamos resolver rapidinho isso aí. 2 a 3 mil, mandaram 3. Saíram correndo, morreu 36. Na volta ele falou, não, tem coisa errada, o Senhor veio, estava lá escondendo um Acã pegou, trouxe toda a vergonha, um só pode trazer vergonha também, mas um só pode trazer a honra. Um só trouxe o pecado para o mundo, outro veio, que é o nosso Senhor, o segundo Adão, e trouxe a nossa salvação, a nossa redenção. Então, nós estamos no processo de aprendizado, mas o Senhor, uma coisa, Ele nos ensina sempre, o humilde, humilhado é exaltado, humilhado é exaltado. Nós erramos nos jovens, eu errei no trabalho, muitas vezes eu sabia que alguns seguranças tratavam, né, e eu falava, mas eu não tratava da maneira mais certa, né, porque era muitas vezes grosso com alguns moradores de rua, eu falava, não, faz assim, mas eu não tratava da maneira certa. O que chegava em mim eu falava, o que não chegava eu não sabia, eu não podia tratar. Mas mesmo assim, muita coisa que chegou em mim eu não resolvi. Então, falei como líder no trabalho, falei como líder no projeto, falei como marido, falei como pai também dos meus filhos, falei como filho, falei também como líder dos jovens. E o objetivo de eu fazer isso aqui é que eu sei que o que eu estou fazendo aqui, além de abençoar e destravar também, e abençoar minha vida, vai abençoar a sua. Porque nós precisamos nos constranger com pessoas. Rispa, ela não queria que mais os filhos tivessem mais humilhação do que precisava. Já estavam humilhados, já estavam mortos. A gente não precisa mais disso. Eu vejo que a gente precisa sim sempre melhorar e sempre consertar. E mostra que o Ministério Mudança de Vida é um ministério transparente. É um ministério feito por pessoas. Pessoas erram. Nós erramos. Só teve um que passou nesse mundo e foi perfeito, que foi Jesus, não vai ter outro.
Se você acha que você é perfeito, você não é. Se você acha que você não precisa pedir perdão, você precisa pedir perdão. Se você acha que você não tem nada para revelar, você precisa sim, tem muita coisa para revelar. Porque para mim eram coisas muito pequenas, não fui eu muitas vezes que falei, ou não fui eu que cozinhei, ou não fui eu que tratei na questão de muitas vezes das roupas, que muitas vezes dava briga e pessoas que chegavam lá, ouvia coisinhas, fofoquinhas, e não fui eu que lidei da maneira certa. Então o líder errou, sou eu o líder. E ainda eu estava falando isso na quinta-feira com eles. Me ajuda a trazer os nomes, vamos ligar. Eu chamo você para isso também. Eu te convido a entrar nesse exército da reparação. E você chegar e botar os nomes, jovens que você muitas vezes influenciou, jovens muitas vezes que você tem sangue nas mãos, jovem muitas vezes que não foi cuidado da maneira certa. E nós precisamos ligar, resgatar. Nós não podemos aceitar que eles estejam agora nas mãos do diabo. O diabo se ir andando com a vida deles, porque até Pedro, Jesus disse, o diabo pediu para se ir andar com você, mas eu orei por você, eu intercedi por você. Será que nós não estamos achando que somos melhores que Jesus? Porque Jesus intercedeu por Pedro. Será que você está intercedendo por esse seu irmão? Intercedendo por esse jovem, intercedendo por esse membro, intercedendo pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão? Será que você está intercedendo? Eu chamo você para ser um intercessor, um reparador. Eu chamo você para consertar o que precisa ser consertado. Pode continuar? Pode falar, desculpa, cortar. Guarde isso. Deus está com pressa em abençoar. Ele está com muita pressa. Ele quer abençoar. Ele quer liberar logo isso, mas Ele não pode fazer sozinho. Tem coisas que só você pode fazer. E não é Deus que não quer te abençoar, Deus não está me ouvindo, Deus não está respondendo a minha oração. A bispa até disse, né, na quarta-feira, que se Deus não está falando com você, é porque Ele está dizendo, fique com a última palavra que eu liberei para você. E muitas vezes a gente quer palavra toda hora, eu quero mais uma palavra, eu quero mais uma confirmação, eu quero mais uma palavra, eu quero mais uma confirmação. Não, fique com a palavra, com a última palavra que eu te dei. E se está difícil demais para você, é aí que você tem que fazer. Tem problemas que nós não queremos lidar. Tem situações que nós não queremos reparar. Mas Deus está dizendo, repare. Repare. Seja justo, mãos limpas, coração puro. Não tem como Deus não operar. E Ele está com pressa. Se você acha que você está com pressa de ser abençoado, Deus está mais ainda. Você não está com pressa, porque se você estivesse com pressa, você estaria dando o que Deus está pedindo, requerendo de você. Você estaria lidando com tudo aquilo que é difícil para você. Eu estou vendo, tem muitas pessoas na igreja que estão nesse quebrantamento, e não, eu vou resolver, não, eu vou reparar. E tem, no nosso caso, que isso sirva de motivação para você. Porque tem muitas coisas que é exatamente assim. Você agiu com covardia, foi infantil, imaturo, e você fez no oculto. Mas vem o Senhor e te dá a direção e fala, aquilo que você fez no oculto, agora você tem que trazer a público. Porque isso vai exigir uma coragem de você. A coragem que você não teve para cometer um erro, agora você vai precisar de coragem para reparar um erro. Pecados, erros não confessados, não reparados, são portas abertas. São portas abertas na sua vida. Jovens, são portas abertas na vida dos filhos de vocês. Quarta-feira você viu a bispa aqui no altar, gastando e desgastando tudo, ela deu tudo o que ela tinha, para mostrar para nós, para cada um de nós, para você que é jovem. Ei, acorde, tem um legado, temos que deixar um legado de bênção para a próxima geração, pavimentar essa estrada, tirar as pedras de tropeço. O que você está escondendo aí, que está servindo de pedra para os seus filhos e para os seus futuros filhos? É disso que o Senhor está falando. E tem coisas que você está dizendo, não, eu não vou, não vai. Se você não for, daqui a alguns anos você vai ver o seu tropeçando naquela pedra que você deixou. E aí vai doer.
Porque quantas coisas que eu não tirei da minha vida, eu acabei deparando com um dos meus filhos tropeçando e doeu, dói, machuca. E aí você tem que lidar com a sua dor e com a dor do seu filho, ir lá tirar aquela pedra e reparar aquilo que você não queria. E quando você chega e você conhece a Cristo, você precisa ir deixando essas bagagens. É tão horrível, é ruim você viver uma vida dupla, sabe? E tem muitos jovens que estão dentro da igreja, infelizmente, vivendo uma vida dupla. Na igreja eu sou uma pessoa, na minha casa eu sou uma pessoa, na escola eu sou uma outra pessoa. É horrível viver uma vida assim, uma escravidão. Não tem coisa melhor do que você ser apenas um, aquele que o Senhor te criou para ser. É maravilhoso, é libertador. Você é verdadeiro, você é sincero. Isso não tem preço. Chega de viver uma vida dupla, chega de fazer aquilo que você sabe que a palavra está dizendo, não faça. Não faça. Repara, arrume, coloca a ordem na sua casa. Davi aqui, olha só, aqui não foi nem o Davi que cometeu tudo isso aqui. Mas ele queria que aquilo parasse, aquela fome parasse. Ele foi assim, Senhor, o que é que está travando aqui? Foi um erro que Saul cometeu. Foi um erro que Saul cometeu. Davi poderia ter orado para Deus assim, não, então, se foi Saul, o que eu tenho a ver com isso? Foi Saul. E talvez tem pessoas aqui dizendo assim, não, isso que está acontecendo na minha vida é culpa dos meus pais. Chega com isso. Para com essa desculpa que são seus pais, tudo bem, os seus pais te feriram, perdoe os seus pais porque você está recebendo muito mais do que eles receberam. Você está tendo a oportunidade de traçar uma história totalmente diferente da história que eles tiveram. Davi não colocou a culpa no Saul não, o que ele fez? Então o rei mandou chamar o quê? Os gibeonitas, eu vou resolver isso. Você não vê desculpa aqui. Que nem agora, não, foi a culpa da Jéssica, não, foi a culpa do bispo Fernando, não, nós dois erramos. E isso, só pessoas grandes que fazem isso, só pessoas que querem a grandeza, querem a bênção do Senhor que fazem isso, não fica jogando a culpa para o outro, não, porque também o outro, né, não, porque ele fez isso, não, eu errei, ele errou, nós erramos. E estamos aqui em público dizendo, nós erramos. E isso é tão grandioso, talvez alguns podem olhar e falar assim, nossa, isso não é nada, não é nada. Se você conhece a palavra, você vai saber que isso é tudo. Isso é tudo. E se o nosso erro serve para te acordar nesse sábado, então use isso. Não fique ignorando mais o chamado de Deus. Não ignore mais isso. Davi não ignorou. Mas foi necessário o quê? 7 pessoas morrerem para que o erro de uma pessoa tivesse que ser reparado. Apenas uma pessoa errou, que foi Saul. E um erro de um homem levou 7 mortes. Talvez esse erro que você está cometendo, ou que cometeu, que você não reparou, leve à destruição de 7 gerações, 7 gerações, já pensou? Não, coloca a mão, pelo amor de Jesus. O erro de um homem levou à morte de 7 pessoas. Se isso não te impactar, se isso não mover você, não tem mais o que fazer. Não erre, repare. Se errou, repare. Sabe aquela sensação quando a gente descobre que uma pessoa muito jovem morreu? Sim. Você chega lá e fala, nossa, mas ele só tinha 15 anos. Ele só tinha 16 anos. Falei com ele na semana passada. Nossa, ele só tinha 10, 20, 30 anos. Olha a sensação. Olha, se coloca agora no lugar dessa mãe, talvez deixaram filhos, deixaram netos,
Talvez tenha outros ali que ficaram abandonados, filhos ficaram sem pai, pais ficaram sem filhos. Uma geração que foi interrompida por causa de um egoísmo. De um homem. De uma covardia. Chega de ser covarde, chega de fugir, chega de ser egoísta. Chega de pensar somente em você, somente só olhar para o seu umbigo, só achar que só você tem problema, só você tem dificuldade, só você, o mundo está jogando pedra em você, somente você tem situação que precisa ser resolvida. Nós precisamos agarrar. O Senhor, Ele deu privilégio, isso para mim é um privilégio, na vida de Davi. Davi, ele enxergou ali como um privilégio. Eu posso consertar. Quando a gente conserta, a bênção é derramada. Às vezes você vê, se a gente não conserta, a bênção não é derramada. Se você vê muitas vezes, às vezes uma igreja que não está frutificando, pode olhar para o líder. Uma igreja que não está andando, pode olhar para o líder. Se é espírito de imoralidade, pode olhar para o líder. Se há problema, pode olhar para o líder. Porque isso é transmitido, mas da mesma forma, quando o líder, ele tem intimidade, ele quer a Deus, ele conserta, também você vai ver a igreja sendo abençoada, jovens poderosos, reparações, prosperidade, santidade, jovens casando virgem, arrumando emprego, sendo colunas da sua casa. E olha que coisa mais profunda. Aqui estamos vendo o erro de um homem. Mas também quando você chega aqui no 7, diz assim, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas. Jonatas, ele era filho de Saul. Era filho de Saul. Ou seja, para mostrar para você que o erro do seu pai, você não pode trilhar, você tem a escolha de trilhar ou não o mesmo erro dos seus pais. Jonatas não trilhou o erro do pai dele, Saul. E olha só que coisa poderosa. Pelo posicionamento de Jonatas, das escolhas certas que ele fez e da aliança que ele fez com Davi, diz assim, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Ou seja, o filho de Saul, ele seguiu a direção certa, o caminho certo. E lá na frente, quem foi poupado? O filho dele, Mefibosete. 2 homens, 2 histórias. A história de um pai e a história de um filho. Quem você vai se inspirar hoje neste culto? Na história de Saul ou na história de Jonatas? Qual o legado que você, jovens, você está construindo para os seus futuros filhos? Um legado de bênção ou um legado de maldição? Qual é o legado que você está construindo? E Deus está mostrando para você, não é porque os seus pais te feriram, porque os seus pais fizeram, é porque você tem que fazer. Porque Jonatas, ele amava Davi, mas ele era o filho de Saul. E ele honrou o pai dele e foi fiel a Davi. Ele equilibrou as coisas. E o juramento que ele fez a Davi, poupou a vida do filho dele. Porque era para o filho dele ter morrido aqui, nessa grande tragédia. Pode continuar. Quem está conseguindo enxergar coisas hoje que talvez até hoje não estava enxergando? Que coisas que talvez você não estava, talvez estava cego, que a palavra é essa mesmo. Eu estava cego, eu e a Jéssica estávamos cegos. Quantos líderes estavam cegos? Quantos obreiros estavam cegos? Quantos jovens estão cegos? Quantos pais estão cegos? Mas hoje escamas estão caindo. E hoje você tem exemplo, hoje você tem um incentivo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está te impulsionando a realizar coisas. Eu quero saber uma coisa. Hoje, você enxerga que você está tomando decisões na sua vida? Sim ou não? Fala, bispo, se realmente hoje, bispo, hoje eu vou... Até hoje eu tinha coisas ainda que eu não queria resolver, não tinha essa segurança. Mas eu vou resolver, porque eu não quero que meus filhos daqui a pouco venham pagar por isso.
Eu tenho certeza que todo mundo quer casar, todo mundo quer família, ter família. Os meus 2 filhos estão ali embaixo, sentados aqui assistindo o culto. Eu quero que eles tenham orgulho de mim. Eu não quero levar esse problema para minha casa. Eu não quero desgraçar a minha geração. Não seja mais egoísta, saiba que você vai ter filhos e isso vai acontecer na tua casa. Se você não conserta agora, se você não revela, procura depois um líder. Procura uma pessoa, né? Porque você precisa resolver, né? busca ajuda. Busca ajuda, procure como ele falou, procure uma liderança e busca, olha, me ajuda. Me ajuda. E isso aqui você pode abrir para várias coisas na sua vida. Talvez você foi injusto com alguém, você prejudicou alguém, você fofocou, você foi omisso, você viu um erro e foi omisso. Talvez até hoje você não teve coragem de pedir perdão para alguém que você sabe que você feriu. Ou até mesmo você não teve coragem de confrontar pessoas que te machucaram. Abre o leque para a sua vida, porque fugir dos problemas só vai gerar fraqueza, destruição, travas e maldições na sua vida. Tire essas travas, tire esses bloqueios, chega de fugir, procure ajuda. Fala, olha, me ajuda, na minha vida aconteceu isso, está acontecendo isso, eu preciso de ajuda. Porque Deus está com pressa de te abençoar. Olha, é interessante que a Jéssica, todos nós, eu e ela, já tivemos problemas com várias coisas. E ela teve um tempo que ela teve problema com imprecisão, devido a uma covardia. E essa imprecisão foi derramada, né? Foi transferida para o João, meu filho. E ele começou a ser impreciso. E eu me matava. Eu tentava consertar as coisas e eu achava que eu vou trazer a luz para você entender isso aqui. Eu achava que pelo meu passado a culpa era minha de novo. Eu fazia de tudo. Jejum, oração, ficava com eles cada vez mais, lia a palavra, eu fazia tudo. Mas eu não olhei para ela, que estava faltando imprecisão em alguns momentos. E aquilo gerou o quê? Uma imprecisão. Imprecisão é mentira. E Deus é um Deus tão santo que não permite essa impureza, esse tipo de covardia. Porque os primeiros que serão jogados no lago do fogo, logo de fogo e enxofre, serão os covardes. Por quê? Todo covarde é mentiroso. Todo covarde é falso. Todo covarde engana, todo covarde é 2 pessoas, todo covarde, ele tenta sempre fazer a politicagem, é mentiroso, porque é covarde. E é orgulhoso. Não assume, né? E não assume. E o momento que ela se posicionou para resolver coisas, imprecisões na vida dela, o João parou. Não foi oração, foi decisão. Você está achando que vai ser oração, você pode se matar de orar, meu amigo. Não vai resolver. Se você não parar e tomar uma decisão, chega de imprecisão, chega de medo, chega de covardia, chega de falsidade, você não resolve nada. E você está achando que você não está vendo nada, por quê? Porque filho vem para lapidar. Isso eu te falo. Você está um cara que pensava só nele, era eu. Um cara que tem uma tendência de ser egoísta. Uma pessoa que só trabalha para ele, sou eu. Antigamente eu era muito assim. E eu vi que eu não conhecia a Deus coisa nenhuma. A minha falta de generosidade mostra que eu não conhecia Deus. Eu não amava, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, se você diz que conhece a Deus e não ama, você é um mentiroso. Porque Deus é amor. Então naquele momento, quando eu comecei a ser generoso, comecei a entender a lapidação, aquilo veio para me doer, para me realmente estraçalhar a minha vida. E a gente foi lapidado. Nosso casamento melhorou. A nossa família, as coisas foram sendo consertadas. E naquele momento você acha que está difícil, até você ver que difícil mesmo é ver o meu filho tendo uma história como a minha. É o meu filho passando pelas mesmas coisas que eu passei. Eu achando que, como eu ainda fiz uma pergunta esses dias ainda para um membro, você gostaria que o seu filho fosse você no futuro? Ele falou que não.
de maneira alguma. Eu falei, então o que você está fazendo para ser diferente? Então, a gente hoje pode não estar levando tão a sério, mas não deixa ter um filho para você levar a sério. Isso não tem volta. De verdade, chega a me emocionar isso, porque não passe por isso. Não paga para ver. Eu paguei para ver. Eu arrisquei tudo. Eu fui um inconsequente, um responsável. Eu fui até o final. Eu sou da pessoa que eu vou até o limite. Eu sou uma pessoa que não pensa muitas vezes e vou até o limite, e até arrebentar o carro. Eu sou uma pessoa que vai, e isso inclusive é com tudo. Eu sou muito do extremo. Quando vai, eu vou para o extremo, eu acelero no extremo. Eu vou sempre para o extremo. Eu não tenho medo, mas isso não é um medo, não é uma questão de medo que me trava. É uma falta de responsabilidade, uma falta de temor que eu vi que eu tinha. Parecia que era coragem, até eu enxergar. Eu não gostava, nunca gostei de gente covarde. Mas mostrava porque eu era egoísta. Eu não pensava no que eu tinha a perder. E nós temos muito a perder. Nós já estamos perdendo muita coisa. E que hoje você entenda que uma legalidade humana é uma ilegalidade demoníaca. A legalidade, a brecha que você está abrindo na tua vida, você está abrindo uma ilegalidade demoníaca na tua vida. E aos jovens, talvez você está aí, eu sou jovem, tenho muito tempo para mudar, para deixar de ser essa pessoa. Você não tem. Você não tem. Você não tem esse tempo, você não vai ter esse tempo que você está achando. A vida passa assim, rapidinho. Ontem é passado, hoje é presente, amanhã não sabemos nem se vamos ter. Você não sabe se você vai ter o amanhã. Você precisa mudar, mude agora. Porque eu trabalhava muito com essa mentalidade, eu sou jovem, eu vou ter tempo. Não, você não tem tempo para mudar. Você muda agora. E você que é jovem, tem crianças aqui, vocês estão recebendo um presente, uma joia dos céus. Um presente de Deus, dizendo para você, para. Desse jeito, com esse padrão, com essa mentalidade, não vai acabar bem. Porque você tem exemplos aqui, né, sem contar outros líderes que testemunham a história de vida deles. Vocês têm exemplo. Na quinta e na sexta-feira, com essa direção, esse mover de Deus no Ministério Mudança de Vida, Deus ele despertou e conduziu a bispa para ela tratar com muitas coisas. E a bispa foi para cima, uma mulher corajosa. Todo mundo conhece e sabe como ela ama Deus acima de tudo. E aquilo ela levou essa mensagem. E ela forçou. E ela começou a trazer para a mesa líderes para tentar resolver. Porque obviamente que a gente sabe que só resolve quando a pessoa quer. E ela foi fazendo a parte dela em tudo. E as coisas foram resolvendo. E muitos foram se conhecendo. E muitas coisas foram reveladas. E na quinta, sexta-feira, é algo tão forte no ministério. Deus quer derramar um azeite tão novo, tão poderoso, uma bênção tão abundante mesmo, algo tão violento no ministério, mudança de vida, que por direção, por orientação e por decisão também, não somente da bispa, mas também dos líderes que decidiram também, vários líderes passaram em várias igrejas para resolver coisas, portas que foram deixadas abertas, situações que não foram resolvidas. Você não tem ideia, a vontade, o amor que nós temos e nós queremos que cada vez mais essa unção nada seja um empecilho, nada seja um bloqueio, nós não venhamos ser uma pedra de tropeço. E as coisas estão sendo resolvidas. O portal está se fechando, eu te falo isso. Líderes passaram em várias igrejas, líderes que foram, depois, um tempo ficou em uma, outro tempo ficou em outra, foram passando e foi fechando as portas, porque viram que era raro. Se nós estamos aqui, muitas vezes erramos,
cegos, covardes. Imagina você. Será que realmente você não precisa revelar nada, você não precisa fazer nada, nada precisa ser destravado? Então eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda a seriedade disso. Deus quer abençoar. E às vezes essa última chance é algo que talvez vai demorar muito tempo se voltar algum dia. Então, hoje, no seu coração, você tomou decisões para limpar e zerar toda a sua vida. Quem está tomando essas decisões hoje aqui? Sem medo, sem medo, sem medo. Todo mundo está levantando a mão. Levanta a mão de novo. Quem está tomando decisões hoje? Depois procura. Eu vou estar à disposição. Procura. Vamos resolver. Vamos resolver. Porque eu tenho certeza que Deus vai inundar o Ministério Mudança de Vida com bênçãos inéditas. Amém. Milagres que nós nunca vimos. Daremos testemunhos que nunca demos. Viveremos algo que nunca vivemos. Porque nós iremos realizar, eu creio. Eu estou fazendo, creio que você vai fazer. Algo que até então parecia impossível, parecia difícil para nós. Mas Deus te deu graça para você revelar tudo, zerar toda a sua vida hoje. Se coloca de pé, por gentileza. E eu leio para você, enquanto você se coloca de pé, Isaías 62:10. Passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. Essa é a palavra para você. Passe por essa porta, passe por esse portal, porque o Senhor, eu já sinto o cheiro desse azeite fresco querendo ser derramado nas nossas vidas, nossa casa, nossa família, nos nossos sonhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento, por gentileza. Eu peço que você, nesse momento, você fale com Deus. E às vezes você diz, bispo, está difícil, eu não consigo nem abrir a boca. Às vezes você está aí, você está falando, bispo, eu não tenho nem força. Eu nem consigo. Foi tão cauterizado muitas coisas na minha vida que eu não consigo nem abrir a minha boca. Eu peço que você comece a clamar o sangue de Jesus. E peça para Deus renovar. Peça para Deus te renovar. Peça para Deus te derramar sensibilidade espiritual, temor. Que você seja cheio do Espírito Santo novamente. Que você viva um renovo hoje. Que você não mais seja uma pessoa cega, preguiçosa para as coisas espirituais. Mas que você venha ter esse amor, esse desejo, essa fome, essa vontade que as coisas fluam na sua vida. Às vezes você está pensando, bispo, mas eu estou bem, mas aí que você está mal. Porque nunca podemos acreditar por uma arrogância, uma cegueira que estamos bem. Porque Deus nunca permite que a gente fique parado no mesmo lugar. É um caminho, é uma escada, é uma subida. Se você não está crescendo, você está descendo. Se você não está avançando, você está retrocedendo. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, meu Deus, e pedimos perdão. Perdoa, meu Pai. Perdoa a igreja, perdoa a mim. Perdoa, meu Deus, o Ministério Mudança de Vida. Perdoa, Senhor, nós pedimos perdão. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Meu Deus, nós não somos nada. Meu Pai, eu quero deixar, meu Pai, um legado de bênçãos. Eu não quero, meu Pai, que lembrem de mim, meu Deus, como uma pessoa comum, normal, natural, irresponsável, omissa. Não, meu Deus, eu não aceito deixar esse legado.
Eu não sei, meu Deus, quanto tempo mais viveremos nessa terra, mas que cada dia, meu Deus, que eu viver, seja, meu Pai, como o último dia da minha vida, e que o Senhor possa me dar essa oportunidade, meu Deus, para resolver toda a seca, toda a fome, meu Pai, na minha terra. Meu Deus, eu não aceito mais, meu Deus, que o nosso povo, meu Pai, que a nossa vida, meu Pai, esteja num tempo seco, miserável, um tempo, meu Deus, infrutífero, um tempo doente. Não, meu Deus, aqui tem jovens corajosos que o Senhor ama, que eu e a Jéssica amamos muito. Oh, meu Deus, eu não precisava falar nada disso, meu Deus. Eu sei, meu Deus, porque isso é um amor. É uma vontade que as coisas fluam, meu Deus. Desça, meu Deus, cura, troca os corações, fecha as feridas, meu Deus. Meu Pai, que essa mornidão, essa frieza seja tirada do nosso meio, meu Deus. E que nada mais, meu Pai, fique do mesmo jeito. Que os jovens, que os pais, que os avós, que cada membro que está aí, meu Deus, nessa posição, seja queimado nesse momento. E que o Senhor possa te renovar. Receba o renovo do Espírito. Receba o renovo na tua vida. Às vezes você até hoje achava que estava tudo bem. O Senhor está falando, não tem nada, não está nada bem. Você precisa resolver. Para de perder tempo. Para de perder tempo na tua vida. Chega de arrogância, chega de orgulho, chega de covardia, chega de egoísmo, de falsidade. Dá um basta hoje. Eu não serei mais assim. Eu não serei mais assim. Eu não serei mais assim. Eu deixarei um legado de bênção. Eu deixarei um legado de bênção. Eu deixarei um piso para os meus filhos pisarem. Sim, meu Deus. Meu Deus, eu quero abençoar a vida, meu Pai, de cada um. Meu Deus, que cada um, meu Pai, receba essa graça. Receba essa graça. Receba esse rompimento. Receba esse rompimento. Que a partir do momento, a partir desse momento, você receba esse rompimento. Viva esse rompimento. Viva, veja você rompendo. Veja você rompendo. Veja você tendo coragem de você resolver. Veja você tendo coragem de você consertar. Veja você tendo coragem de dar esse primeiro passo, de você nunca mais olhar para trás e você começar a viver uma vida olhando para frente, tudo que está diante de você. Oh, meu Deus, eu abençoo, meu Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, a partir de hoje, meu Deus, levantar, meu Pai, uma geração, meu Pai, a geração eleita, a geração, meu Deus, que será, meu Pai, e conduzirá a mensagem, meu Deus, de Jesus Cristo, Senhor, a mensagem, o caminho, a verdade, a vida, meu Deus. Oh, meu Deus, que essa pessoa hoje, ela te conheça de maneira profunda, e que ela não aceite mais, meu Pai, viver dessa maneira, em o nome do Senhor Jesus.